Boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia e o estudo de hoje ele é a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos estudar o capítulo 28, relativo à coletânea de preces espíritas e hoje, especificamente, as preces pelos inimigos do Espiritismo, nos itens 50, 51 e 52 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, com em torno de 180 anos de criada a doutrina espírita, nós não temos uma perseguição tão ferrenha, nós não temos detratores tão ferrenhos da doutrina espírita. Então, o que eu vou fazer nesse estudo? Eu vou trazer um contexto mais amplo em que nós vamos tentar avaliar quais são as dificuldades de aceitação dos conceitos novos que a doutrina espírita traz para a humanidade, em termos de religião, em termos, na realidade, do tripé, que é a base da doutrina espírita, que é a filosofia, a ciência e a religião. Bom, vamos lá, pessoal. Eu trouxe principalmente o texto e aí a gente vai lendo o texto e interpretando aquilo que é mais importante dos itens 50, 51 e 52. Aqui na tela, a gente começa com o item 50. E ele diz o seguinte: bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Então, nesse trecho, Jesus diz que ditosos serão aqueles que por amor à justiça da lei divina, por amor à justiça e ao legado que Jesus trouxe para nós através do evangelho dele, benditos aqueles que sofrerem perseguição por conta do amor a esse evangelho, por praticarem esse evangelho, por divulgarem esse evangelho. Então, o cristianismo foi extremamente perseguido, como segundo a revelação. Eu vou continuar a leitura para que a gente ganhe um contexto mais denso do que trata esses itens e aí a gente vai comentando com mais profundidade, tá bom, pessoal? Vou passar aqui para o próximo slide. Aqui, ó. E a gente vai lendo juntos. E aí ele diz: rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Esse trecho está em Mateus, capítulo 5 e 6, versículos 10 a 12. E diz mais: não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Novamente, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Meus irmãos, rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus. E, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Bom, aqui Jesus cita, eu estou trazendo aqui para que a gente possa entender um contexto e um cronograma das revelações e todas as dificuldades de edificação que cada revelação foi enfrentando. Nesse primeiro trecho que a gente leu, Jesus fala aqui da perseguição dos profetas que vieram antes dele. Então, nós temos três grandes revelações em termos de religião, ou seja, em termos de ligação da humanidade com Deus. A primeira grande revelação veio com Moisés, e a missão primordial da revelação que Moisés trouxe foi a missão da justiça. Essa missão de justiça, pessoal, era porque os povos naquela época, eles eram muito agressivos, eram muito violentos, não havia um equilíbrio quando se tratava de
resgatar um erro, de resgatar uma injustiça. Então, Moisés, quando foi com a missão de libertar o povo hebreu do jugo do Egito, Moisés pegou essas pessoas, todo esse grupo de pessoas, todo esse grupo de judeus, e precisou atravessar com eles o deserto para a terra prometida. E uma travessia que deveria durar aí, na época, no máximo 4 meses, durou 40 anos. Bom, por que toda essa dificuldade? Qual foi a dificuldade de Moisés com o povo hebreu? Fala-se em 400 mil pessoas, 400 mil hebreus que fizeram essa travessia através do deserto. O povo nessa época, embora acreditassem num Deus único, durante o tempo que eles passaram escravizados no Egito, eles adquiriram muitos dos hábitos da comunidade egípcia. Então, hábitos materialistas, hábitos de culto a divindades outras que não ao Deus único. Além do que, era um povo muito orgulhoso, um povo muito agressivo, um povo muito violento, que não conseguia encontrar um ponto de equilíbrio, como eu já falei antes, no resgate de injustiça que eram injustiças civis que aconteciam entre eles mesmos. Então, durante a travessia, Moisés teve muita dificuldade em manter um ponto de equilíbrio, de ordem e organização com todas aquelas pessoas. Ele recebeu os 10 mandamentos e, junto a esses 10 mandamentos, conforme ele se retirava e ele dizia que ele ia conversar com Deus, ele voltava com mais regras. E essas regras, na realidade, foi necessário que ele dissesse que essas regras vinham diretamente de Deus, porque aquele povo rebelde jamais respeitaria Moisés, respeitaria aquelas regras dizendo que vinham de Moisés. Eles já falavam mal, que aquilo não era liberdade, que aquilo não era libertação. Eles reclamavam de tudo no deserto. Moisés subia, ficava um tempo fora, em retiro, em oração, em conexão com Deus. Quando voltava, eles estavam adorando o bezerro de ouro, eles estavam adorando outras divindades. Então, para que houvesse uma ordem e regulamentos civis, na verdade, para organizar, administrar a vida social daquele povo, Moisés trouxe mais de 4.000 leis. Mas, meus irmãos, eram leis de convívio social, eram leis civis, leis para que pudesse haver um ordenamento, até um princípio de ordenamento jurídico para aquela época. Naquela época, o olho por olho, dente por dente, embora para a gente hoje pareça agressivo, era uma forma de limitar todo tipo de ação civil que um hebreu cometia contra o outro. Só para trazer assim uma ideia do descalabro, do desequilíbrio, de como eles lidavam com as injustiças que eram feitas, o exagero que era feito, só trazendo aqui, José do Egito, quando o José já tinha sumido, eles já tinham vendido José como escravo, os irmãos mais velhos, com ciúme dele, já tinham vendido o José como escravo, e eles estavam junto com o pai, eles precisaram sair de onde eles estavam e se dirigiram nessa ocasião, estavam se dirigindo para entrar em contato até com o irmão de Jacó, pai de José, pai das 12 tribos de Israel. E nessa trabalho de desmontar as barracas, todo o acampamento, e estavam se dirigindo para onde morava, para a região onde morava o irmão de Jacó. Eles precisavam do auxílio do irmão de Jacó. Bom, eles pararam numa vila, numa cidade,
e era uma cidade de pagãos, e nessa cidade eles conheciam o rei, e Jacó foi conversar com o rei e tudo mais, e Jacó tinha uma filha, e o filho do rei, o príncipe, ele foi muito educado, teve uma festa, né, de comemoração, eles iam fazer negócios, o rei lá com Jacó, e nessa festa o filho do rei, ele bebeu muito e ele deflorou, né, ele estuprou, vamos dizer, o que realmente aconteceu foi isso, ele bebeu demais e ele acabou estuprando lá a filha de Jacó. Bom, Jacó pediu aos filhos que não entrassem com uma vingança, porque ia ter uma guerra que eles não conseguiriam vencer. Mas os irmãos, esses mesmos que venderam o irmão mais novo como escravo por ciúme, por inveja, eles bolaram todo um trâmite, olha isso, tudo bem, a irmã foi deflorada, mas olha o que eles fizeram. O príncipe lá ficou totalmente arrependido e se ofereceu para casar com a irmã deles. Então Jacó falou, olha, pelo menos vai ser reparado, né? Ela não vai ser uma mulher que não vai ter um casamento, porque quem a deflorou está propondo o casamento. Então nós vamos aceitar isso e é a melhor forma da gente evitar um problema maior. Acontece que os irmãos não aceitaram, eles desobedeceram o pai e bolaram um plano de vingança. Presta atenção, pessoal. O que eles fizeram? Eles disseram que eles aceitavam, mas que fizeram a cabeça do pai e disseram que eles aceitariam se todos os guerreiros fizessem a circuncisão. Era uma forma de que aquele povo pagão aceitasse a ideia, né, os fundamentos daquela doutrina de Deus único e dos hebreus. E dentre essa doutrina, a circuncisão era fundamental. Então, durante um dia, eles circuncidaram de forma grotesca os guerreiros daquela cidade. Aqueles homens se sentiram enfraquecidos, com dor, devido à forma como eles fizeram a circuncisão, e estavam enfraquecidos. Enfraquecidos, os irmãos se juntaram com outros hebreus lá da comitiva do próprio Jacó, outros funcionários, servos, escravos de Jacó, e mataram todos esses guerreiros, mataram. Então havia desproporção. Então quando Moisés, esse era o cerne, o núcleo do pensamento do povo hebreu, era um povo agressivo, era um povo vingativo, rancoroso. Então Moisés teve muito problema. Essa primeira revelação que a gente vê aí na tela, a missão da justiça, a mensagem que Moisés trazia, quais foram as dificuldades da edificação dessa revelação, dessa doutrina que era doutrina divina através dos 10 mandamentos, mas também uma doutrina com leis civis. E eram leis rigorosas, porque aquele povo precisava de um braço forte naquela ocasião, naquele tempo, naquele contexto. Então, essa missão de justiça, de equilíbrio da justiça, houve muita dificuldade de ser implantada. Então, quando Jesus fala aqui, ó, a gente vendo aqui, né, já trazendo para o nosso contexto, que rejubilai-vos, porque grande recompensa vos será reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Jesus está revelando, trazendo para a gente que já houve perseguição na primeira revelação com Moisés. Então houve dificuldade de implantação dessa doutrina de equilíbrio, de justiça que Moisés trazia. Repara, pessoal, que nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação, que é o amor que Jesus Cristo trouxe, e a terceira revelação com o Espiritismo, que teve seus detratores, teve seus perseguidores, hoje muito menos, mas também tem ainda, mas em menor escala. Repara que durante a implantação dessas doutrinas, não houve, uma não extingue a outra, ela apenas
as doutrinas elas vão evoluindo de acordo com a nossa evolução moral e intelectual. Na época de Moisés, essas leis civis severas, de braço forte, rigorosas, eram necessárias para o tipo de caráter e para o tipo de comportamento que a humanidade tinha naquela ocasião. Então, era necessário aquilo. Jesus vem 2000 anos depois de Moisés e vem com uma proposta completamente diferente. O que acontece? Simplesmente aquelas leis de Moisés, elas passaram a ser fundamentais na vida dos hebreus e dos judeus, dos hebreus, né? É a mesma denominação. E eles passaram, aquilo tinha que ser seguido à risca. Não havia, louvar a Deus, amar a Deus, era um processo basicamente de culto externo. Você cometia pecados ou infringia as leis divinas, e aquelas leis civis que também eram vistas como leis divinas, você fazia sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Então ficou uma doutrina basicamente materialista, em que eu conseguia, vamos dizer assim, diminuir o peso dos meus crimes, dos meus equívocos, com sacrifícios. Bom, e aí essa lei ela perde muito a conexão real com aquilo que é divino, porque ela não se preocupa com o outro. O Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus compassivo, o Deus que ama, se tornou um Deus vingativo, um Deus que se vinga, um Deus que pune, um Deus que condena ao inferno eternamente. E conforme a evolução, a necessidade de evolução, a evolução intelectual, a evolução moral, Deus nos manda, nos envia Jesus com a segunda revelação, que é a revelação do amor. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui com o texto, e a gente vai ver, no caso de Jesus, da doutrina de amor de Jesus, da doutrina de amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E o segundo mais importante mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, uma doutrina baseada no amor ao próximo, no amor a Deus e depois no amor ao próximo. Vamos ver quais foram os detratores, o que aconteceu nessa doutrina, o que vamos dizer assim, dificultou a edificação dessa doutrina. E finalmente a gente vai chegar na doutrina espírita e tentar entender também o que causa dificuldade na edificação da doutrina espírita. Nesse caminho, meus irmãos, vamos pensar, vamos refletir sobre tudo o que Jesus vem trazendo através do seu evangelho. A gente vai estar lendo o texto aqui. Vamos refletir sobre a revelação de Jesus. Nós somos cristãos, de forma que a gente possa identificar na nossa doutrina o que causa a dificuldade de edificação. Bom, nesse processo de estudo, a gente vai acabar identificando que muitas vezes nós mesmos acabamos sendo detratores da doutrina que nós professamos. Vamos seguir aqui com o texto. Jesus fala mais, ele fala o seguinte: de todas as liberdades, a mais inviolável é a liberdade de pensar, que abrange a liberdade de consciência. A gente encontra isso no Livro dos Espíritos, nas perguntas 833 até a 842. Na 833, que eu acho ela muito importante, diz o seguinte: há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta. O homem tem, em algum momento, a liberdade absoluta. Daí vem a resposta do Espírito de verdade.
é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. O pensamento, ele não tem limites, meus irmãos, pois o pensamento não conhece impedimentos. Pode-se deter o impulso, pode-se deter a ação, né? Mas não anular o pensamento. A ação do pensamento, ou a ação que o pensamento exige, ela pode ser anulada, mas o pensamento em si não pode ser anulado. Então, e aí na 835, a pergunta é sobre a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Essa é a pergunta. Então, a resposta é: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. Íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Daí tem uma outra que é muito interessante, que é sobre o livre-arbítrio. É a pergunta 843. O homem tem o livre-arbítrio sobre seus atos? Livre-arbítrio, ação, liberdade de ação sobre os seus atos? Aí vem a resposta. Ele tem a liberdade de ação, ou ele tem o livre-arbítrio. Como ele tem a liberdade de pensamento, ele também tem a liberdade de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, meus irmãos, nós temos o livre-arbítrio. É claro que o livre-arbítrio, a liberdade de ação, ela tem consequências. Nós vamos responder civilmente no mundo de hoje, no século 21, civilmente nós vamos responder pela consequência dos nossos atos, das nossas ações, e aquilo que porventura a sociedade civil não consegue julgar porque ficou oculto, porque ficou escondido. Jesus fala: nada fica oculto, nada fica escondido de Deus. Então, se nós não arcarmos aqui, no plano material, diante do sistema jurídico que existe numa determinada região, nós vamos arcar através das leis divinas. Não tem como fugir. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de semear o que quisermos. Mas precisamos lembrar que aquilo que nós estamos semeando é exatamente o que nós vamos colher. Seguindo aqui, lançar alguém anátema, lançar alguém uma maldição sobre os que não pensam como ele. Ô pessoal, olha isso. Lançar alguém anátema, rogar uma maldição, uma praga sobre aqueles que não pensam como ele, é reclamar para si mesmo essa liberdade de consciência, essa liberdade de pensamento, e negar essa liberdade a alguém, negar essa liberdade a outrem. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Meus irmãos, vamos prestar bem atenção, porque Jesus não nos impôs nada. Deus não nos impôs nada. A doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, dessas perguntas que eu citei, aqui ó, tá aqui na tela, 833 até 842, não nos nega a liberdade de pensar, a liberdade de agir, mas nós mesmos muitas vezes negamos um ao outro essa liberdade. Uma liberdade que não fira a justiça do homem, a justiça do sistema jurídico onde nós vivemos, que não seja contra a lei do homem, a lei do mundo material, e que não seja contra a lei de Deus, muitas vezes é negada. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu já falei sobre Moisés, a violência e tal, e o que foi necessário fazer. Na época de Jesus, Jesus diz: eu não vim extinguir a lei de Moisés. Ele apenas veio, aqui também está aqui, nós já estudamos isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus veio simplesmente separar o que eram as leis civis de Moisés do que eram as leis divinas. Então, quando você separa as leis civis de uma determinada região, de um determinado tempo, e encaixa elas dentro daquele contexto antropológico, dentro daquele conceito, dentro daquele contexto local de tempo, de costumes, de hábitos,
e separa as leis divinas, o que foi o que Jesus fez, aí as leis divinas elas ganham uma outra coloração, a coloração do amor, a coloração da luz, da paz, da mansidão, da não violência. Jesus segue falando o seguinte: perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Olha isso, pessoal. Eu vou chegar no ponto em que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e refletirmos acerca do que nós estamos fazendo com a fé que nós professamos. Aqui é um grupo espírita, nós somos espíritas. E somos cristãos, acima de tudo somos cristãos, para ver, e a gente fazendo uma análise do nosso comportamento, das nossas atitudes, a gente precisa verificar se nós estamos agindo de acordo com o legado que Jesus Cristo nos deixou, o legado do seu evangelho, o legado de amor, o legado de livre-arbítrio, de livre consciência, de livre pensamento, desde que, obviamente, esse livre-arbítrio, essa livre ação, essa livre consciência, esse livre pensamento, ou esse pensamento e essa consciência que se convertam em ações, que é o que pode ser parado, segundo o que nós acabamos de estudar, não fira as leis do sistema jurídico de onde nós vivemos. E, obviamente, não fira as leis divinas. Então, ele diz que, olha isso, que importante, constranger um irmão, constrangê-los a atos exteriores, ou seja, aquilo que é externo. Constrangê-los ou constranger irmãos a atos exteriores semelhantes aos nossos, ou seja, obrigar alguém a pensar e acreditar como a gente acredita, a atos exteriores. Eu acho vestido vermelho horroroso. Não, e eu quero obrigar alguém a pensar como eu, a achar vestido vermelho horroroso. E quem acha vestido vermelho bonito, eu caio de pau em cima. Meus irmãos, vestido vermelho é uma analogia para um simples ato exterior. Alguém usar vestido vermelho, gostar de vestido vermelho, pensar em vestido vermelho, não fere nenhuma lei civil, não fere nenhuma lei divina. É um simples ato exterior, conforme está escrito aqui no nosso texto. Então, constranger nossos irmãos a atos semelhantes aos nossos é mostrar que damos mais valor à forma do que ao fundo. Damos mais valor àquilo que é aparência, aquilo que é externo, do que aquilo que é fundo, aquilo que é interior, aquilo que é interno, aquilo que tem verdadeiro valor perante o legado de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o interior de cada ser humano, que é como ele se comporta, quais são as atitudes dele em relação aos outros, aos seus irmãos. Esse é o verdadeiro fundamento da lei de amor de Cristo e que nós espíritas, que somos, na verdade, cristãos espíritas, devemos observar. Vamos seguir com o texto. Nunca, dá mais aparência, né? Dá mais valor à forma do que ao fundo, dar mais valor às aparências, aquilo que aparenta, do que a convicção da mensagem de amor, da mensagem de compaixão, da mensagem de compreensão que Jesus nos deixou. Nunca a abjuração, a obrigação, a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Nunca a obrigação deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. Quando Jesus fala sobre dar valor à forma e ao fundo, à aparência, mas não à convicção, quando ele fala lá com o doutor da lei, e ele fala: vós sois hipócritas, túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou seja, por fora o túmulo está caiado, está todo branquinho, bonitinho, né? Por dentro está aquele cadáver podre, desfeito. Cadê o interior?
Cadê a intensidade? Cadê o valor do amor? É isso que Cristo quis trazer para a gente. E é isso que esse texto traz para a gente. Diz mais, é um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Ela convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Vamos seguir aqui com o texto. Ele diz mais, o espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, porque se não teria liberdade de se dizer espírita, como se tenha de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Ele faz uma analogia com um sistema econômico, por exemplo. Eu posso escolher o sistema econômico. Ah, não, é capitalismo, é socialismo, é equilibrado, o que seja. Ele diz, essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, ela vai cair por terra, ela vai cair por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Quando se faz luz nas inteligências. Então é necessário que se faça luz nas inteligências. O que é isso? É a gente praticar a capacidade que nós temos de refletir por nós mesmos, de pensarmos por nós mesmos, de refletirmos sobre a palavra do Cristo, de questionarmos. Porque Kardec questionou muito. Haja visto aqui o Livro dos Espíritos, 1017 perguntas, muitas perguntas. Ele questionava. Vamos seguir aqui com o trecho. Ele diz o seguinte, se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. E aí, está em vermelho aqui, porque é muito importante. A perseguição é o batismo de toda a ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que a ideia inspira. Presta atenção, pessoal. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo é perseguido hoje. Com a diferença, no entanto, de que aquele foi perseguido pelos pagãos e pelos judeus, meus irmãos, enquanto o segundo é perseguido por cristãos. Então, ele diz que o espiritismo é perseguido por cristãos. Aí aqui a gente entra nesse trecho já, né? A gente já está aqui olhando o tempo. A gente entra nesse slide. Nós vimos Moisés e a missão de justiça, Jesus e a missão do amor. Meus irmãos, quais foram as dificuldades de edificação dessa doutrina de amor em contraponto à doutrina materialista, às leis de culto externo, que na verdade eram leis civis de Moisés e que Jesus separou das leis divinas? Sabe qual era o contraponto, meus irmãos? Aquilo que a gente leu aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, aqui, que fala sobre o culto externo, que fala em dar mais valor à forma do que ao fundo, mais valor às aparências do que à convicção. É disso aqui que eu estou falando, porque Jesus, quando ele chegou naquela época, ele sentou para comer com a própria mãe dele, ele sentou para comer com a esposa de Pedro. E aquilo era um absurdo, todo mundo comentava. Jesus caminhava e conversava com Maria Madalena. Tem um evangelho apócrifo de Maria Madalena e ela foi obrigada a se prostituir. Ela era drogada e era prostituída drogada. E todo mundo falava que Jesus andava com ela, os próprios discípulos, até eles entenderem essa ideia. Então, a mulher, quando ela menstruava, que era uma coisa natural do corpo da mulher, ela era tida como impura e ela dormia fora da casa. Se houvesse um celeiro, ela dormia lá no celeiro com os animais. Se não, ela dormia do lado de fora da casa, porque ela era impura. Meus irmãos, e ai de quem? Jesus foi perseguido por conta dessas ideias novas. Lavar as mãos antes da refeição. É como lei divina.
como desobedecer a Deus, sentar com uma mulher, conversar com uma mulher, buscar os samaritanos. Jesus pode ver em todos os evangelhos, ele busca os samaritanos, conta a parábola do bom samaritano, conversa com a mulher samaritana quando vai buscar água no poço, e essa mulher também era uma prostituta. Conversa com prostitutas, conversa com a mulher adúltera, salva a mulher adúltera. E por isso ele começou a ser perseguido, porque isso era ir contra a lei de Deus. A ideia de amor, a ideia de parar com esses cultos externos, mas era diferente. E as pessoas não refletiam sobre o que era diferente, mas que não feria verdadeiramente as leis divinas. Meus irmãos, Paulo de Tarso. O que Paulo de Tarso fez com Estevão? Se puderem, leiam o livro Paulo e Estevão. Quem ainda não leu, claro, eu acredito que provavelmente alguém já leu. Então, meus irmãos, toda essa negação, toda essa perseguição que Jesus encarou, que mais na época dele, né, a questão de trabalhar, os doutores da lei estavam perseguindo ele porque ele curava no sábado. Não, mas no sábado não pode trabalhar. Em que isso fere a Deus? Não é verdade? Olha isso. E aí, hoje, a gente vem com o Espiritismo. E aí, qual é a missão do Espiritismo? O Espiritismo tem como missão a sublime tarefa da verdade. A sublime tarefa da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que nós espíritas não somos perseguidores? Não so, porque ali é o texto diz pra gente que, né, aqui ó, todavia aquele foi perseguido pelos pagãos, o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e pelos judeus, enquanto o segundo, o espiritismo, é perseguido pelos cristãos. Será que nós mesmos, cristãos espíritas, não perseguimos como Paulo não compreendia e sentava o sarrafo nos cristãos, torturava mesmo? O que ele fez com Estevão foi tortura com requintes de crueldade. Será que nós eventualmente não fazemos isso? Repara que a cada revelação vem uma nova verdade, vem coisas novas, porque está de acordo com a evolução intelectual e de caráter da humanidade. Falei das coisas que Jesus teve que enfrentar, sentar com mulher, conversar, comer com mulher, conversar com mulher, dar valor ao que uma mulher falava, como ele fez com Marta. A questão de curar no sábado, todos esses cultos externos, a questão de lavar as mãos, muitas outras. Hoje, no Espiritismo, a nossa doutrina é linda, porque ela é cristã acima de tudo, ela traz o amor e traz a verdade. Agora, meus irmãos, o que é essa verdade? O que é essa verdade? É a verdade da relação entre o plano material e o plano espiritual. É a verdade que diz que o que importa realmente não é o que é externo, mas aquilo que um ser traz dentro de si, a capacidade desse ser amar ao outro. Meus irmãos, já houve quem tivesse sério preconceito contra os negros, de dizer que nem era uma raça, eram animais. Olha isso. E ainda tem pessoas que pensam assim, que tem alto preconceito contra quem é nordestino, por exemplo. Há ainda quem tenha alto preconceito contra quem é homossexual. E o que a nossa doutrina diz? Que tudo, acabamos de ler aqui no texto, que tudo isso é o que é externo. Porque o que conta é o caráter de um ser, é a capacidade desse ser amar ao próximo. Não interessa se ele usa saia, se ele usa calça comprida, qual é a orientação sexual dele, não interessa. Se Jesus viesse hoje,
falando assim, mas meus irmãos, essa doutrina nova, essa revelação é filosofia, ciência e religião. Religião no sentido de ligação com o divino, com as coisas divinas. E ela tem uma amplitude gigantesca que não comporta mais a gente olhar só para o que é externo. E sim, para aquilo que é interno do ser humano. Então, se há e Chico Xavier fala isso naquele programa Pinga Fogo, Emmanuel, ali orientando Chico a responder isso em 1972. Eu estou trazendo um exemplo só para a gente refletir como é que nós estamos perante a doutrina que nós professamos. De repente, nós estamos no papel de detratores com os nossos preconceitos, com a nossa visão ainda pequena, estreita, da grandeza que a nossa doutrina traz. Filosofia, um tripé, filosofia, ciência e religião, que tem uma amplitude gigantesca em termos de aprendizado, em termos de conhecimento. Meus irmãos, as orações são pelos detratores, dos perseguidores do Espiritismo. Analisemos, reflitamos, pensemos sobre tudo que a gente viu aqui. Se porventura, em algum momento, eu trouxe um exemplo, mas existem muitos outros, eu preciso terminar, se nós não estamos sendo detratores. Por último, no item 52, a gente tem a prece. Vamos fazer essa prece juntos? Vamos nos unir e pedir a Jesus que, se porventura nós também estivermos sendo detratores, que Ele nos perdoe e nos mostre o caminho certo. Vamos fazer essa oração juntos? Vamos lá, meus irmãos. O texto está na tela para vocês fazerem a oração, para a gente fazer juntos aí, cada um nas suas casas. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias, Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio, meu Deus, Ele próprio, Ele Jesus, nos deu o exemplo orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos, capazes de facultar a paz neste mundo e no outro mundo. Como Cristo, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, também nós Te dizemos, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu estendo um pouquinho, perdoa nós também, Deus Pai Todo-Poderoso, que de repente também estamos nesse papel, ainda de perseguidores da Tua verdade. Senhor, dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para nossa fé e para nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos, Deus, de toda ideia de represália, visto que para todos soará a hora da Tua justiça, hora que esperamos submissos à Tua vontade santa. Meus irmãos, muito obrigada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos, reflitamos, oremos em busca desse conhecimento que vai nos levar para a frente e para o alto, mas de forma verdadeira, equilibrada, pensada, refletida, estudada. Nós estamos aqui estudando juntos, nos aquecendo nessa fogueira que é a luz divina do Evangelho. Um dia, uma noite, uma tarde abençoada para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.